Chegou a promoção Compre no Carrinho, leve o carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Programa que também tem reprises em diversos horários aqui na grade de programação da TV Erechim, bem como também através do Facebook, onde você curte a página e poderá também acompanhar todos os programas Na Resenha que a gente reproduz aqui no canal da TV Erechim na NET. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Master Supermercados, tá no Master, tá em casa, Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5. Andretta Transformando Horizontes. Eu tenho o prazer de receber hoje um querido amigo, parceiro e um dos principais comentaristas e especialistas de futsal no Brasil. Luiz Fernando Testa será o nosso entrevistado de hoje no programa Na Resenha. Meu amigo Testa, que prazer recebê-lo aqui para bater um papo que sempre é agradabilíssimo, até porque o senhor é uma enciclopédia do nosso futsal brasileiro e mundial. Seja bem-vindo, Testinha. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pô, eu até fico meio sem jeito com tudo isso aí que tu me fala. E é isso e um pouco mais ainda, Testa. Tá louco. Eu ainda estou sendo um pouco modesto, viu, Testinha? Prazer, meu amigo, ter você aqui para a gente conversar, porque o Testa é uma das figuras que mais entende de futsal no país, né? E vive intensamente isso, né? O futsal pulsa na veia, né, Testa? Pulsa mesmo. Eu adoro futsal, cara, desde o tempo da bola pesada ainda, entende? Fui goleiro de futsal na minha época, mas não pegava nada. Era um baita de um pirueiro. E aí passei para o outro lado, né? Passei para fora da quadra. E aí gostei mais. Para fora da quadra era o que eu mais gostava. E, claro, eu esporte, Fábio, eu adoro esporte. Realizeiro, enfim, aliás, o Testa no final de semana passado estava em Curitiba, aliás, já parabenizando o Testa, né, em nome do Testa, a equipe do Juliano Sartori, conquistaram mais um título, Testa. Conquistamos o Campeonato Gaúcho e conquistamos o Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade. Olha, bota ano nisso, né? Um ano espetacular, um carro novo, um carro completamente novo. O Juliano ainda está se adaptando a ele, o Juliano e o Rafael estão se adaptando a ele, mas o ano que vem promete muito mais. O ano que vem nós estamos querendo correr atrás da tríplice coroa, ou seja, gaúcho, brasileiro e sul-americano. Não vai ser fácil, mas eu acredito na potencialidade da equipe, no carro, nos mecânicos, o Sérgio Vermelho, que é um dos chefes dos mecânicos, né? O Robson, o Douglas, que fazem parte da equipe também. E a gente acredita muito no ano que vem. Então, voltamos muito felizes de Curitiba com o título do Campeonato Brasileiro, que não é nada fácil também para se conquistar. E conseguimos trazer mais esse troféu para Erechim. Bom, eu tenho tantos assuntos aqui para abordar com o Testa, né? E eu acho que eu vou começar pelo aquilo que seria, né, na minha pauta final da entrevista. Mas como a gente estava conversando fora do ar aqui, e aí me despertou, né, um desejo aqui de ouvir o que o Testa tem a dizer sobre isso. Testa, em que estágio o futsal brasileiro está hoje? Ele está no ápice da popularidade dele, se a gente for pegar desde a época da bola pesada. Hoje as pessoas sabem que a Liga Nacional é uma das principais competições de futsal do mundo, tem televisionamento. Dias atrás eu fiz uma entrevista aqui com o presidente da Liga, o Cladir Dariva, que já está sendo negociado, né? Teve início de conversas com um canal aberto para que tenhamos uma vez por semana, quem sabe, né, a transmissão de jogos de futsal no canal aberto. Estamos no melhor momento da história do futsal, mas ainda aquém daquilo que deveria ser, Testa? Correto. Estamos num bom momento do futsal, mas ainda aquém. Por quê?
Porque se você notar hoje, é muito pouca gente que tem canal pago, entende? E o canal aberto hoje é a maioria. Então, se o futsal não partir para o canal aberto, eu acho que o futsal teria que estar explodindo no Brasil. O Brasil foi o inventor do futsal. Tá? Então, nós não podemos perder de jeito nenhum uma hegemonia, um esporte que cresce a cada dia. Né? E eu acho que, indo para a TV aberta, vai se dar um grande passo para o futsal. Hoje o futebol de campo, a gente vê inúmeras promoções que se fazem. Eu venho falando até para o Cladir já há bastante tempo. Tu conhece algum jogo de play de futsal? Não conheço. De futebol de campo? O FIFA? Esse FIFA, Pro Evolution Soccer. Um monte. Então por que não? Por que não botar o futsal? Se falar com, sei lá, não precisa ser lançado no Brasil, até seria bom ser lançado no Brasil. Mas lança na Europa de uma vez ou qualquer coisa. Nós até, eu que nos meus tempos de jogador de videogame, tinha até futebol de areia, chegamos até em determinado momento. Então, tem muita coisa que o futsal ainda tem que evoluir, tem que crescer. Cara, hoje uma Liga Nacional, ela, se não fosse a Supercopa, ela levaria o quê? A nada. A Liga Gaúcha. O que leva a Liga Gaúcha? Pouca gente sabe que quem foi campeão gaúcho esse ano foi a Soeva. E nem jogou a Taça Brasil. E não jogou a Taça Brasil. E esse ano ela foi campeã de novo, porque terminou o campeonato feito pela Federação Gaúcha de Futsal. Cara, então não poderia ter isso no Brasil. Não poderia ter essa divisão. Teria que ser uma união. Agora o futsal vai ter que ir para a Confederação Brasileira de Futebol. Vai ter que ser canalizado. A FIFA não quer mais essa divisão. Ótimo. Porque aí a possibilidade de um investimento maior, né? Toda a vida. O técnico da seleção, eu acho errado o técnico da seleção ser técnico da seleção brasileira e de um clube. Isso é inadmissível, né? Mas toda a vida. Aí eu sou técnico da seleção e sou técnico do Atlântico. Aí eu vou chegar, Fábio, se tu assinar com o Atlântico, pedir um preço, fazer um preço, eu vou te levar para a seleção. É uma vitrine, poxa. Sem dúvida. E é desproporcional com os demais times, toda né? Vida. Aí assim, dessa maneira, tu já fica meio de olho, a seleção é realmente uma seleção ou é uma seleção financeira? Não é? Não estou botando em dúvida o trabalho de Marco Xavier. Eu adoro o Marquinhos. Eu tenho livros dele, eu sou muito amigo dele, desde a época do John Deere. Eu gosto muito do Marquinhos. Acho que o trabalho dele na seleção, quando ele entrou na seleção brasileira, ainda disse, olha, agora eu acredito na seleção brasileira porque agora vai ter um técnico do interior que conhece o interior, porque antes era só lá de São Paulo, Rio. 3, 4 clubes. E agora ele vai olhar para os clubes do interior. E me enganei, né? Eu acho que tem jogadores aí do interior. O que está faltando também na seleção é um olheiro que vá viajar no lugar do Marcos. Aí, nesse caso, o Marquinhos sendo só da Confederação Brasileira de Futebol, técnico de futsal, ele vai ter condições de percorrer o Brasil e achar muita gente boa que possa fazer parte da seleção brasileira. E Testa, por falar nisso, se fora das quadras que a gente tem uma leitura muito clara de que o futsal precisa, né, ainda buscar um espaço maior, ou cabe ao futsal um espaço maior, agora dentro de campo, Testa, fazendo um paralelo com o futebol, a gente está observando no futebol brasileiro, e o brasileiro por si só não precisa de muito para ele já achar que isso é o melhor do mundo. Revolucionou, enfim, qualquer treinador que faz um trabalho um pouco diferente já revoluciona o futebol, o futsal, enfim.
E trazendo para o futsal, Testa, nesse paralelo com o campo, no campo a gente está vendo, né, a sensação do momento Jesus, no próprio Santos o Sampaoli, o próprio Internacional tá indo buscar um treinador estrangeiro, mesmo que a gente tenha aqui no futebol brasileiro o próprio Renato, que mudou um pouco a filosofia do futebol. No futsal, falando de tática, né, de forma de jogar, o futsal, ele tem se reinventado, ele precisa evoluir ou é isso e não tem muito do que sair, Testa? Que pergunta difícil, hein? Por isso que o especialista aqui para responder. Pergunta difícil. Eu acho que o futsal, taticamente, tecnicamente, ele tende a evoluir. Agora, se nós pegarmos um parâmetro desde do futebol de salão até hoje, o que mudou muito não foi a parte, claro que foi a parte técnica e tática, sim, mas o que mudou bastante foi a parte física, o condicionamento físico. Antigamente tu tinha 4 jogadores de linha e jogava 3 atrás e 1 na frente, ou seja, um ala direita, um fixo, como era chamado na época, um ala esquerda e um pivô. E um pivô. E sempre esse pivô parado. O pivô não saía dali. E eu sempre que falo em pivô, eu me lembro de Luiz Carlos Sanvido, o Sanvido da Cotrel. Era o verdadeiro pivô parado. Ele não fazia nada a não ser ficar lá na frente. E sempre mantinha um jogador marcando. E ele era muito bom. Ele era muito bom, sem sombra de dúvidas. Mas naquela época tinha mais uma parte, entre aspas, técnica do que física. Porque não havia uma movimentação. E hoje não, hoje é diferente. Hoje, se tu não está fisicamente bem, não adianta tu ser um Falcão da vida. Até porque os próprios backs, Testa, evoluíram. A gente vê muitos backs hoje que são goleadores das suas equipes. E como fazer o vai e vem um jogo todo? Esse que é. E outra, naquela época tu não tinha condições de, por exemplo, trocar toda a equipe. Tu tinha 3, 4 substituições e não podia mais. Era aquilo ali. Hoje não, hoje tu faz inúmeras substituições. Tu tem 3, 4 quartetos que tu pode mudar e fazer essa mudança, tu dá condições daquela equipe respirar. E isso, só abrindo um parênteses, Fábio, isso eu gostaria de ver, sabe aonde? No futebol de campo. De tu liberar as substituições. Não precisa parar o jogo para substituir. O jogador sentiu uma cãibra, tu vai ali, tu tira ele, coloca um outro no lugar dele, recupera esse jogador, daí 15 minutos ele está bem, 5 minutos, 10 minutos, volta para o campo. E pelo número de jogadores, daqui a pouco, se não o tempo todo, umas 3 ou 4 jogadores, ou 3 ou 4 substituições que o jogador possa voltar, algo precisaria ser feito, né? Claro, porque tu dá uma dinâmica diferente no futebol de campo. Por que serve a meia-lua da grande área? Sabes? Eu não sei. É para uma distância da marca do pênalti ali. E... Por que não fazer o seguinte? A partir da 10ª falta cometida, a 10ª falta, não contando, por exemplo, a obstrução, faltas em 2 lances, mas a 10ª falta cometida, tiro livre do meio da meia-lua. Da meia-lua. O jogador que vai bater escolhe o lugar. Dá uma outra dinâmica. Os Estados Unidos, né, que gosta muito de promover e dar uma dinâmica maior, nos anos 90 chegou a se criar, no soccer, né, como é chamado pelos americanos, chegou a se criar uma espécie de tiro livre. O pênalti era diferente. Era batido corrida, ele saía do meio do campo, o jogador correndo com a bola, chegava lá com a língua de fora. Exato. Mas se tentou criar algo diferente. Tentou criar algo diferente, é uma coisa que possa mudar. Então, nessa parte, o futsal mudou para a televisão, só que a televisão não abraçou o futsal. Entende? Então, aí nós voltamos àquela, da parte da TV aberta, pegar e uma vez por semana transmitir um jogo. Aí eu acredito, sim, que o futsal vai subir, vai começar a subir muito mais do que está. Nessa parte, sim. Falando de Atlântico, antes de a gente fechar o nosso primeiro bloco, qual é a avaliação que você faz do Atlântico até então nessa temporada? O Atlântico teve várias competições e conquistou até então um título, que é o título da Taça Brasil, e ainda tem a Liga Gaúcha, onde terminou a primeira fase com a melhor campanha. Eu acho que conquista a Liga Gaúcha. Eu acho que o Atlântico vai conquistar a Liga Gaúcha.
Seriam 2 títulos, né, Testa? 2 títulos importantes. 2 títulos importantes. Um que já coloca o Atlântico na Supercopa para decidir quem é que vai disputar a Libertadores, que é a Taça Brasil. E o outro que dá condições do Atlântico, se vencer, de participar da Taça Brasil do ano que vem sem ser sediante, sem precisar ser sediante. E aí ele vai participar em qualquer lugar que for determinada a Taça Brasil. Cara, depois de a gente ter tudo na mão, como a Liga Nacional, com a própria Taça Brasil, de perder em casa, a gente sempre fica com o pé atrás. Sempre fica. O Atlântico nunca fez times de grandes, de expressão, como fez quando perdeu a Liga Nacional. Era o ano do Atlântico. A gente sabia disso, a gente via isso e notava de que o Atlântico tinha condições de ser campeão. E não fomos. Não fomos campeão gaúcho, não fomos campeão da Liga, não fomos campeão da Taça Brasil. Podia fazer a tríplice coroa ali. Exato. E não conseguimos. Perdemos todos eles. O Atlântico tem uma maneira de trabalhar que os outros clubes até invejam o Atlântico. O Atlântico garimpa jogadores que ninguém viu e aí explode. E Jackson, Ferrão, sabe quem é o Ferrão? Sim. É o maior goleador da Europa. Foi eleito já umas quantas vezes na Espanha como o melhor jogador. E chegou aqui com 16, 17 anos? Chegou junto com o Jackson. Vieram os dois de Joinville. Estavam os dois jogados lá em Joinville e vieram para cá. Então, Ferrão, Grilo, Zico, Galo, Alemão, um monte. O próprio Edgar também, que passou por aqui, que era Beck. Um monte de jogadores que não eram conhecidos, que o Atlântico foi lá e pegou e pensou e trouxe e botou eles na mídia, botou eles no futsal brasileiro e botou eles no futsal do mundo. Tanto é que o Alan, jogando uma enormidade. Uma enormidade. E era daqui do interior também. Ele era de São Paulo. Ian, Nardinho. Jogadores assim, entende? O próprio Jefferson, claro, fez um grande campeonato pelo Dacena em São Paulo. Né? Já estava todo mundo de olho, o Atlântico foi lá e trouxe ele. É um goleiro bom de futuro. Então, são essas visões que o Atlântico tem, que é incrível, e que os outros clubes ficam assim. Então, esse time que o Atlântico montou, que era o time de cascudos, que todo mundo imaginava, não, esse time vai dar alegria para nós, ele deu alegria para chegar até a final. E houve uma reversão de expectativa, né, Testa? Houve, muito grande. E o Atlântico não é acostumado a dar o passo maior que a perna. Nunca. Para não rasgar a calça e nem ter distensão na virilha, né? Então, por isso que não é um clube de uma temporada só, né, Testa? Não é um clube de uma temporada. É um dos clubes que maior tempo está na liga. Né? E eu acredito que vai ficar. Tomara que Elton, Pato, Mário e Cladir Dariva e todo mundo que está ali envolvido no futsal, que continue, né? Para não abandonar o barco. Porque realmente depois do Ipiranga também, ou no mesmo patamar que o Ipiranga, são as duas alegrias que nós temos na cidade que possam, fora, exceto o Rally, estou falando de futebol. Exato. Que levam um grande público, né? Que levam um público muito bom. Então, eu acho que tem muito a crescer ainda o futsal de Erechim. Claro, nas suas devidas proporções. Agora, que tem que ter uma ajuda da indústria, do comércio, aqui da cidade, para os times, tem que ter. Está tendo. Mas não naquele... Podia ser maior, né? Claro, podia ser maior. Agora, como fazer isso aí é bastante difícil. Isso, a gente sabe que o trabalho é grande. Nós estamos conversando com Luiz Fernando Testa, o nosso convidado de hoje aqui no programa Na Resenha. Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois nós voltamos com mais entrevista aqui no nosso programa. Voltamos já. O esporte é debatido aqui, na Resenha.
A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 5437120556. Chegou a promoção Compre no Carrinho, Leve o Carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha nas 2 edições inéditas, às segundas e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. O programa que também tem reprises em diversos horários aqui na grade de programação da TV Erechim. Bem como também você acompanha o nosso programa através do Facebook da TV Erechim. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, tá em casa. Também conosco Andretta Transformando Horizontes e Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa, na Rua Itália 277, Sala 5. Nós estamos conversando hoje com Luiz Fernando Testa, especialista em futsal. Luiz Fernando Testa, estávamos falando de Atlântico e fazendo essa retrospectiva do ano e fazendo também um paralelo com 2018, que foi o ano que o Atlântico chegou em todas as decisões, mas não ganhou. Este ano, se não chegou em todas, né? Ainda tem a Liga Gaúcha por disputar, mas já conquistou um título. Neste ano, por que o Atlântico não foi mais longe na Liga Nacional, Tessa? Já que, em termos de qualidade, se o Atlântico perdeu qualidade, o Pato também perdeu. Tem muito. Eu acho que o Pato perdeu até bem maior do que o Atlântico. O Atlântico ainda conseguiu se remodelar, né? Manteve uns quantos jogadores, perdeu 2 ou 3 jogadores ali, mas manteve o resto, trouxe mais o Alan, veio o Kleber, que estava com lesão, retornou, veio o Nardinho, então conseguiu manter. E o Pato não, o Pato perdeu a sua espinha mestre, dá para se dizer assim. Agora, o que realmente aconteceu, cara, eu não posso admitir de que o Atlântico, não posso admitir, não, eu tenho que admitir porque o Atlântico está fora da Liga Nacional. Era um passo muito importante. Nós até dizíamos que se o Atlântico passasse pelo Pato, a situação de Carlos Barbosa ia se complicar, porque o Atlântico ia para frente. E indo para frente já tinha uma grande possibilidade de chegar novamente à final da Liga. E o que nós vimos lá em Pato Branco foi um time que perdeu de novo no último minuto. De novo, nós perdemos a Liga para o Pato lá, aqui dentro, no último minuto também. Um gol de desconcentração, enfim, erro. Cara, vamos botar tudo um pouco. Vamos botar um pouco de descontração, desconcentração, vamos botar um pouco de erro, vamos botar um pouco de, talvez, falta de uma, não vou dizer maturidade, ou me escapa até a palavra. É aquele negócio bico pro mato que é o jogo de campeonato. O Atlântico cometeu muitas faltas também. Por exemplo, aquilo que o Atlântico fez no jogo contra a CBF, aqui na final da Taça Brasil, catimbou quando teve que catimbar, tentou tirar o adversário. Eu acho que ali o Atlântico deu, Tessa, me permita fazer uma observação, eu acho que ali o Atlântico fez aquilo que não fez na temporada toda. Aliás, aquilo que sobra a equipe do Pato, me parece. Aquilo que o Johnny deu uma aula de como é que se joga jogos decisivos. Não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida. O Atlântico contra a CBF foi um time espetacular. A hora que teve que cair, caiu. A hora que teve que parar, o jogo parou. Até quando o goleiro caía, tá fazendo. Não, ele é da escola do Baranha.
O Baranha fazia muito isso. O Baranha sabia quando o jogo estava pegando fogo, ele disse, não, vou ter que dar uma parada para... Segurar o adversário. Isso, dar uma baixada no fogo. Né? Então, talvez isso tenha faltado também. O que sobrou contra a CBF faltou contra o Pato. Faltou contra o Pato. E eu ainda bato naquela tecla, podem ficar bravo comigo, não. Eu não admito, até hoje não admito, aquele jogo contra o Corinthians não ser em Erechim. Daquele jogo ser lá em Tapera. Por quê? Ah, porque o Corinthians, os jogadores não iam se sentir bem. Cara, culparam uma cidade, por quê? Não dá, não dá. Ah, e na final da Copa do Brasil, a forma de carinho que teve os torcedores de rezar para o garoto, cara, nós não somos culpados disso. E olha, por incrível que pareça, tem uma cidade aí onde que o Atlântico foi jogar, fora do estado, que culpou Erechim por 2 mortes que aconteceram. Mas... A cidade não pode ser punida por fatos isolados, né? Toda a vida. Porque um não tem relação com o outro, né? Nenhuma. E procuraram alguma coisa. Criar uma... Isso. Então, eu não admito aquele jogo ter sido feito em Tapera. Porque ali o Atlântico perdeu a oportunidade de ter aqui dentro, porque aqui ele não perdia para o Corinthians. Ele não ia perder para o Corinthians aqui em Erechim. De jeito nenhum. Não ia perder aquele jogo aqui, não. Se é lá dentro do Caldeirão, não perde. E aí ele trazia o segundo jogo para dentro com o Pato. Aí o cenário era outro. Era diferente. A vantagem da prorrogação. Toda a vida. Tudo era diferente. Claro, o Atlântico venceu o Pato aqui, foi lá, estava empatando o jogo que classificava e levou aquele gol. Não, um gol que a bola bate no Gessé, quase que ele faz contra, o Careca espalma ela para dar no pé do Dom, acho que é o John, uma coisa assim, e o cara fez o gol. E leva para a prorrogação e aí desanda a maionese na prorrogação. Pois é. Testa, quem é o favorito para ganhar a Liga Nacional de Futsal deste ano? Cara do céu. Tá muito equilibrado? Tá. Esse ano tá. Eu acho que tá pintando pro Joinville. Buscar o bicampeonato. Joinville, agora com o retorno do Xuxa também, do retorno do Dieguinho. Eu acho que pinta Joinville também num pedaço. Mas Joinville também é aquilo, né? Às vezes está lá em cima e aí sobe, o salto sobe e de repente é ladeira abaixo. Entende? Então pode vir alguém, que não esteja muito cotado para ser o campeão da Liga. Mas eu acho, olha, se eu apostasse nas quartas de final, assim, olhando os times, eu apostaria Carlos Barbosa, Magnus, Joinville e Corinthians. E os 4 com o maior poder de investimento no país hoje, né? Toda a vida. O Corinthians tem um poder de investimento que é incrível, né? Tu já viu o Corinthians viajar de ônibus? Só se for de Chapecó ou de Passo Fundo para Erechim. Se não, não. Impressionante, né? Só avião. E isso muda, né, Testa? Faz uma diferença. Muda um monte. Não significa que o Atlântico que viaja de ônibus não tenha condições de enfrentar o Corinthians. De jeito nenhum. Só diz que o investimento feito no Corinthians... E olha, pelo investimento do Corinthians, eu até acho que o time do Corinthians não é lá tão forte assim. De nomes. Está perdendo o Matheus agora. Está perdendo o Matheus, que também vai indo embora para a Espanha, vai para o Barcelona. O guri é muito bom. Mas tem poder financeiro para investir. Então eu acho que desses 4 aqui, eu acredito que o Joinville tenha condições de ser o campeão da Liga. Testa, pensando em 2020, na lista de Luiz Fernando Testa, quem são os jogadores que o Atlântico
deve contar para a próxima temporada. A gente sabe que o Alan já está negociado com o futebol espanhol, né, não permanece na próxima temporada. Nos bastidores se fala muito de que o Careca não permanece aqui no Atlântico também para 2020. Mas para ti, Tessa, quais jogadores teriam que ser prioridades para permanecer na próxima temporada, além desses 2 jogadores que já estão, acredito eu, um já certo de saída e outro acredito que não permaneça, que é o Careca? Olha, Capa, talvez não fique. Caio Júnior, talvez não fique. Bom, eu acho que está mais fácil para te dizer quem fica do que quem não vai ficar. Tá? Eu acredito que Kleber fique por causa da lesão que teve, retornou e pode dar alguma contribuição ano que vem, mas tem que melhorar bastante a cabeça. Tem que melhorar um monte de coisa e o Giba pode melhorar ele. Até acho que o Giba deva ficar. Acredito eu que o Giba fique mais uma temporada. O goleiro Jefferson fica. Acho que o Careca não vai ficar. Fica Jefferson. Eu não sei se eles vão buscar um outro goleiro. Vão ter que ir buscar um outro goleiro, talvez. Talvez não. Vão ter que ir buscar. Eu não vi o Ângelo jogar. Que o Ângelo, que era daqui, está no Passo Fundo. Não vi como é que ele se saiu aqui em Erechim. Se pode retornar o Ângelo. Ou se vai em busca de um outro. Ian deve ficar. O Nardinho deve ficar. Só que o Nardinho tem que receber mais oportunidade. Pois é, tem recebido bem menos do que o próprio Ian, né? Bem menos do que o próprio Ian. E o Nardinho é um ciscador muito grande. Um jogador do 1 por 1 com boa qualidade. E que desequilibra numa partida, né? Então não adianta, o Giba costuma colocar ele quando o time adversário está com 5 faltas para tentar acabar. Não, eu acho que deve botar o guri. Só dizer para eles, olha, tu não vai querer fazer 1 por 1 quando tu tá sem retaguarda. Né? Tu vai ter que esperar para fazer o risco. Eu acho que também o Lucas deve ficar. Desses aí, vai dar uma chacoalhada? Eu acho que vai. Mas não tão grande. Eu acho que certo ali deve sair. Careca, Alan, Caio Júnior. Deve ir também. Caio Júnior tem mercado para ele. Careca, Alan, Caio Júnior. Gessé deve ficar. Esses 3 aí daria para postar umas fichas, né? E Tessa, eu vou emendar nessa tua resposta aqui uma outra pergunta que eu até ouvi de alguns dirigentes do Atlântico, ouvi de jogadores, da própria comissão técnica do Atlântico, que uma grata surpresa foi a liderança que foi construída, que vinha sendo construída do Alan como uma liderança, né, com a abraçadeira de capitão. É óbvio que o Atlântico tem jogadores experientes como o Careca, o próprio Gessé é um jogador experiente, o próprio Caio Júnior, mas dessa lista que o Tenencast testa, 3 deles pelo menos deverão sair. O Atlântico precisa ir ao mercado buscar uma liderança não só técnica, mas que uma liderança de personalidade que possa assumir a abraçadeira de capitão, que ao longo da história o Atlântico sempre teve nessa figura do capitão uma referência, né, diante do torcedor, diante do próprio grupo. Está faltando isso para o Atlântico e no mercado tem disponível, Testa? Disponível tem. O brabo custo dessa disponibilidade, né? O Atlântico sempre formou grandes capitães, né? Teve Ivan, teve Scala, teve Gelson. O próprio Giba chegou a ser capitão, né? Em algum momento. Giba, Alan. Agora, Alan até não foi novidade. Ele mostrou uma personalidade muito, muito grande e uma liderança também muito boa. Porque não é aquela liderança fora da quadra, é aquela liderança dentro da quadra. Eu sempre dizia, quando técnico, eu dizia, olha, o capitão é a voz do técnico fora. Eu vou falar para ele o que ele vai distribuir para vocês, ou também ele possa falar. Entende? Então o Atlântico sempre formou grandes xerifes, no caso. Existe no mercado, existem jogadores que possam vir aqui e assumir essa liderança. Eu acho que um cara que poderá talvez vir, não sei, pode fazer o Júlio.
É um grande back também, com uma liderança muito boa. Eu não sei qual é a situação do próprio Grilo, que poderia retornar. Então tem jogadores no mercado bons e que possam vir para o Atlântico. E como tem aquilo que eu falei no início, que o Atlântico é um garimpador de talentos que a gente nem imagina. Nem imagina. E eu sempre, quando falo isso, eu me lembro de Totonho, com o japonês, que era o Beck, e com o Edgar. Quando ele trouxe, ele disse, Testa, tu vai ver o que anda esse Beck, que era o Edgar, que também foi um grande capitão. É incrível, o Edgar é incrível, e ninguém conhecia o Edgar, e o Edgar aqui explodiu. E outro japonês, que era o pivô. O japonês dizia, Totonho, eu estou sentindo um pouco o joelho, o tornozelo. O Totonho dizia, fica parado lá na trave que a bola vai te encontrar. E encontrava. Então, existe no mercado. Existe no mercado. Mas eu acho que ali dentro hoje, tirando esses jogadores que estão saindo, ali dentro alguém que possa assumir a abraçadeira de capitão, eu não vejo. Testa, eu teria mais umas 4 ou 5 perguntas para fazer. Eu vou fazer um bate-bola contigo rapidinho para a gente conseguir responder. Temos pouco mais de 1 minuto para encerrar o programa. Qual o principal clube de futsal no Brasil hoje? Joinville. Testa, qual é o próximo clube, e aí no cenário gaúcho, o cenário nacional, a despontar no cenário do futsal? O próximo clube a despontar... Vai ser uma espécie de novo Pato, clube que apareceu, surgiu, ganhou, mesmo que a gente sabe que o Pato, até conversava aqui fora do ar, tem alguns probleminhas aí que pode ser inclusive correr risco de nem estar na próxima liga. Talvez Mourão. Talvez Mourão, que dependendo dessa liga aqui, possa crescer de uma forma diferente, né? O melhor jogador de futsal que tu viste jogar, Tessa, com a camisa do Atlântico? Com a camisa do Atlântico? Messinho. Eu não posso deixar, é o Giba que me perdoe. Mas eu adorava o Messinho, a forma dele, as resenhas dele, cara, e jogava, brigava muito ali. Me perdoe os outros, mas eu sempre gostei do Messinho. Para encerrar, Testa, tu sonha ainda em ver o Atlântico retornando aos gramados? Esse é o meu sonho de consumo. Sonho, ixi, e como sonho? Cara, olha, esses dias nós estávamos conversando ali, Atlântico, Ipiranga, tem torcedor louco do Atlântico. Não é torcedor louco, é uma paixão que é brincadeira, né? É muito difícil. Eu gosto do Ipiranga, mas eu sonho com a volta do Atlântico, sonho mesmo com a volta do Atlântico, de ver uma torcida verde e vermelha, ver o outro lado a verde e amarela. Cara, arrepia. Então, dizer que eu não sonho, que não adianta. Eu sou, não sei que jeito que eu fui atlantista, porque na minha casa todos foram ipiranguistas, todos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos. Eu, o único atlantista. Fui o primeiro sócio juvenil do Ipiranga, tinha nome numa placa de bronze lá, tinha cadeira no Ipiranga, meu pai comprou a cadeira para mim. Eu ia no jogo da montanha, eu pulava o muro para não mostrar a carteirinha de sócio do Ipiranga. E chegava no Atlântico, fazia meu pai comprar ingresso. E aí ele me dava o dinheiro para mim comprar o pipoca, o amendoim, um refri. E eu botava o dinheiro no garrafão. Eu não sei. Sinceramente, já me pediram. Eu não sei o porquê que eu sou atlantista. Esse é Luiz Fernando Tessa, nosso entrevistado de hoje, meu amigo. Prazer imenso conversar contigo, sempre é muito bom. Olha, eu fico muito feliz em estar sempre aqui, trocando ideia, conversando, porque isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo muito gostoso. E a hora que tu quiseres, pode me chamar que estou aqui de novo. E precisaremos do Tessa aqui em outras vezes. Um grande abraço a todos, o programa Na Resenha volta na próxima edição. Aquele abraço e até lá. Na TV Erechim, Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Chegou a promoção
promoção Compre no Carrinho, Leve o Carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.